Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a reflexão do quarto domingo do tempo do Advento, ano B, Evangelho de Marcos, nosso quarto encontro. Celebramos o quarto domingo do tempo do Advento. Somos convidados em Igreja Santa, Corpo de Cristo, a renovar nossa fé, acolhendo, contemplando, em ação de graças, a perceber o mistério do nascimento do Senhor Jesus. Um projeto divino, escondido antes da criação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Mesmo diante de todo o anúncio profético, não se podia imaginar nem suspeitar o que Deus realizaria. Os profetas mantinham viva a esperança da salvação e do Messias esperado, conforme promessa feita a Davi. A antífona de entrada é tirada de Isaías, capítulo 45, versículo 8. Nesta profecia, Isaías anuncia o fecundar do solo por meio do orvalho e nuvens e a fecundidade da terra. Desta união quer significar que esta fecundidade do céu e da terra nascerá o Salvador, a salvação. É uma súplica a Deus para realizar a salvação em meio a toda a situação vivida pelo povo de Israel. São Jerônimo traduziu: deixe germinar o justo e o Salvador, fazendo referência, então, a Jesus. É neste contexto que a comunidade em oração se reúne, suplicando a fecundidade do céu e da terra, a origem divina e humana de Jesus, para que renovemos nossa fé no justo e Salvador, Jesus que nasceu para nós. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de 1 a 5, versículo de 8 a 12, versículo 14 e 16. O rei Davi havia construído o reino de Israel, construiu sua casa e quis construir o templo, a casa de Deus. Javé Deus tinha outro projeto muito maior para com a casa de Davi. E promete a Davi uma casa e realeza, um trono consolidado eternamente. A promessa de um filho de Davi, onde Deus será um pai para ele, na expectativa de um Messias Salvador. Davi quer construir um templo de pedra para Javé, tirando a glória de Deus, que estava numa tenda, onde ali estava a arca, debaixo da tenda. A promessa messiânica coloca Jesus, que como palavra que se fez carne e armou sua tenda entre nós, onde a arca Maria trouxe o Messias esperado, o filho de Davi. E está no nosso meio o projeto do mistério divino, Jesus, Messias, nosso Salvador. Não é Davi que fará uma casa para Deus, mas Deus fará uma casa para Davi, em Cristo, filho de Davi, na sua natureza humana, que confirmará então a realeza de Davi. O Salmo responsorial, o Salmo 88, 89. Este salmo conta a promessa messiânica a Davi e é tempo do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 2a. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O salmista promete louvor perene a Javé Deus, a todas as gerações do povo eleito. A primeira estrofe foi tirada dos versículos 2, 3.
O Deus da aliança garante sua fidelidade a seu povo Israel. O amor de Deus fiel a seu povo. Javé garante seu amor a seu povo para sempre. Ele é fiel. A imagem de uma fidelidade inabalável, firme como o céu. A segunda estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. Javé firmou com Davi uma aliança de sua descendência, ratificando assim a seus descendentes a herança. E os descendentes serão garantidos e sustentados pela promessa divina. A terceira estrofe é tirada dos versículos 27 e 29. A aliança de Deus com Davi não é transitória, mas é por todos os anos. Ao rei Davi e à sua descendência, Davi terá atenção e predileção divina. Davi reconhecerá a Deus como Pai, aquele que sustenta o rei, que liberta seu ungido e protegido. Deus é a garantia da aliança feita a Davi. Na promessa feita a Davi, perpassa a promessa messiânica. E que Deus, descendente de Davi, e que Jesus, descendente de Davi, irá implantar o reino eterno. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25 a 27. Paulo nos fala do desígnio da salvação que esteve mantido em sigilo desde toda a eternidade e que foi manifestado progressivamente pelos profetas e agora manifestado, levado ao conhecimento de todas as nações, segundo a ordem e disposição divina. Todos são chamados a ouvir e receber este mistério por meio da obediência da fé. A este Deus Pai, que é um só, único e sábio, tudo revela por meio de Jesus Cristo, a quem se deve o reconhecimento, a glória pelos séculos eternos. O Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, é a anunciação do Senhor Jesus. O Evangelho nos narra a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Vou tentar tratar alguns detalhes do texto. Gabriel é um intermediário. O autor da mensagem é Deus Pai. O destinatário da mensagem, Maria. A Virgem era prometida em casamento. O contrato do casamento era feito pelos pais do noivo e os pais da noiva. No tempo de Jesus, ficava-se normalmente noiva antes dos 12 anos. Maria devia ter por volta de 11 anos quando recebeu a anunciação. Aos 12, ao atingir a maioridade, é que a noiva ia para a casa do noivo depois de uma festa de uma semana, quando o noivo então conhecia sua esposa. O noivo se chamava José. José era descendente de Davi, herdeiro da herança messiânica. José, ao acolher Maria, dava a Jesus a herança, a pertença a um povo, o nome e descendência de Davi. Era o homem que dava esse direito. Era o homem que dava essa pertença ao reino de Israel. A saudação do anjo: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, Maria, filha de Sião. É o anúncio da realização da promessa. Cheia de graça. O verbo está no pretérito perfeito. Não é o mesmo pretérito perfeito da gramática portuguesa. Na gramática grega, o tempo do pretérito perfeito significa uma ação que teve início no passado, continua no presente e se abre ao futuro. Maria, cheia de graça antes da anunciação, na anunciação e depois da anunciação. Faz parte de toda a vida de Maria.
toda a sua vida faz parte da graça de Deus. O Senhor é contigo. Aqui usa o verbo, na tradução, verbo estar, mas o sentido é o verbo ser, né? É um sentido existencial. O Senhor é com Maria. Trata-se de uma essência vital entre Deus e Maria. Diante da saudação, Maria fica perturbada, com tamanha revelação. O anjo então diz a Maria: não tenhas medo, isto é, tenha confiança, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. O verbo aqui, encontrar graça, está no tempo auristo. Tem o mesmo significado do pretérito perfeito da língua portuguesa. O verbo auristo é uma ação passada. Maria encontrou de Deus no passado a graça. E essa graça de Maria, que foi encontrada no passado, como diz a saudação do anjo, perdura no presente e continua aberta ao futuro. Diante deste olhar, a eleição divina em Maria fará com que ela dê à luz um filho. E ele deve se chamar Jesus, Javé salva. No Evangelho de Mateus, é José que recebe a ordem de colocar o nome Jesus. Isto é, quem será este filho que levará o nome de Jesus? Ele será grande, filho do Altíssimo, herdeiro, na sua humanidade, do trono de Davi, isto é, o Messias. Ele terá um reino eterno, reinará para sempre, eternamente, sobre os judeus descendentes do patriarca Jacó. Maria coloca uma questão: como? Ela é virgem. Como irá conceber? Ela não conhece homem algum. A resposta do anjo revela que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito, que agirá em Maria. A sombra revela a presença de Deus. Maria é a tenda de reunião. A nuvem sombra desce sobre ela, como desceu no deserto na comunidade do Êxodo. E a sombra do Altíssimo, que cobre Maria, a tenda, é a presença divina, onde Deus fala conosco e falava com Moisés face a face. A sombra, ao descer na tenda, falava com Moisés. Agora será Jesus, o Filho de Deus. Deus, quando age, tudo transforma. Isabel, idosa, é estéril, concebeu filho na velhice. Isabel já está no 6º mês de gravidez. Tudo é possível para Deus, tendo em vista que na ordem da salvação, tudo foi planejado, é um mistério preparado antes de toda a criação. Diante da anunciação, Maria, com 11 anos, dá o seu consentimento. Ela aceita o plano divino e diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Maria é serva, não é escrava. A escrava deve obedecer cegamente à ordem do senhor da casa, o déspota. Senão, seria castigada. Maria é serva. Tem como referência o servo de Javé, do Antigo Testamento, aqueles que colocavam toda a vida para realizar a vontade do Senhor Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isto é, Maria diz: estou aqui. Quando o anjo diz: não tenhais medo, o anjo está dizendo a Maria: confiança. E agora Maria expressa a confiança se entregando totalmente a Deus. Estou aqui, diz Maria. Totalmente ela confia e diz: o que o Senhor quiser fazer com ela, que Ele faça. Ela está totalmente à disposição de Deus. Ela é toda de Deus. Então, que Deus faça nela o que Ele quiser. É uma total disposição à ação da graça. Ela não perdeu a liberdade, mas deixou de fazer
isto é, Maria não deixou de fazer o que Deus queria. Essa disposição de Maria deveria ser um motivo de agradecimento nosso, porque o sim dessa menina, dessa pré-adolescente, quando ela diz sim, ela nos deu o Salvador. O sim de Maria, a entrega de Maria, foi a nossa salvação, porque ela nos deu o Salvador. Deu a Jesus a matéria da redenção, que é o sangue. Gerou nela o Filho eterno de Deus, descendente de Davi na humanidade, numa unidade inseparável, divina-humana. A antífona de comunhão é tirada de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel, isto é, Deus conosco. A igreja comungante se aproxima para comungar o Deus conosco, Emanuel. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.